Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o que, irmãos? O que ele era, irmãos? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura por pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Só até aí. Irmãos, o texto você já conhece, a história você já conhece. Um homem muito respeitado, um homem muito admirado, chamado Naamã. Ele era chefe da guarda do rei da Síria. Era um homem muito respeitado. Mas esse homem, ele era leproso. Falar de lepra nos dias de hoje é falar de uma doença que não faz muito mal, as pessoas não temem muito porque tem cura. A tecnologia, a medicina avançou muito. Então hoje a lepra você quase não ouve falar. Mas naquela época, ter lepra era algo absurdamente absurdo. Ter lepra era algo muito sério. Então, esse homem, vou chegar no final da história e vou voltando para você entender. Esse homem encontrou a cura depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu já ouvi alguns pregadores falando que
que Naamã foi curado por causa das águas do Jordão. Eu não concordo. Eu vou te falar por que Naamã foi curado. Naamã foi curado porque antes da lepra ele foi curado do orgulho. Pessoas orgulhosas, vou falar só de um ponto hoje, um pontinho só. Pessoas orgulhosas não sabem ouvir. Eu assisti uma pregação uns dias atrás e eu fiquei tão impactado que eu tive que chamar a pastora Xana para assistir comigo novamente. Eu tomei a segunda dose, ela tomou a primeira. E, irmãos, eu terminei aquela palavra, eu mandei para o França a palavra sobre orgulho, lembra? Eu fiquei tão impactado com aquela palavra que no mesmo dia a Karen fez um comentário e falou: foi o papai que fez isso. Irmãos, eu não tive coragem de me defender, porque Deus mostrou orgulho no meu coração. Eu vou te falar por que Naamã alcançou a cura, irmãos. Falando do orgulho, vou falar de uma característica de uma pessoa orgulhosa, que é uma pessoa que não sabe ouvir. E Naamã precisou aprender isso em 3 circunstâncias. Se você conhece a história, você vai se identificar, você vai se achando no texto. A Bíblia diz que tinha uma serva, uma menina. Ela era escrava na casa, era serva, foi levada cativa para a casa de Naamã. E quando ela fica sabendo que o dono dela, o patrão dela, Naamã, tinha lepra, ela imediatamente fala assim: se Naamã pudesse ir lá em Samaria, lá tem um profeta, ela está falando de Eliseu, lá tem um profeta que se Naamã fosse lá, Deus ia curá-lo. A primeira pessoa que Naamã precisou ouvir foi uma escrava. E às vezes, irmãos, nós nos achamos tão bons, tão superiores, tão por cima, como diz lá, aqui é jabá, lá é carne seca, né? Tão por cima da carne seca, tão melhores do que os outros que não conseguimos ouvir. Um dos maiores prejuízos da humanidade nos dias de hoje são pessoas que não sabem ouvir. Mas isso não é de hoje. Isso começou lá no Jardim do Éden. Tinha um jardim inteiro. E Deus falou assim: Adão, Eva, podem desfrutar de tudo. Só faz um favor, aquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, só nessa, não toca nela não coma desse fruto. As outras é de vocês, escolham a que você quiser. Tem abacate, aí eu estou ilustrando, tá, irmãos? Tem abacate, tem carambola. Aqui tem carambola, irmãos? Tem carambola aqui? Abacate, carambola, uva, pera, morango, maçã, melancia, mamão, melão. Você escolhe, banana. Escolham o que vocês quiserem, podem comer de tudo. Mas Adão e Eva não ouviram. Irmãos, nós sofremos de um mal que nos faz padecer. Nós não sabemos ouvir. E sabe por que nós não ouvimos, irmãos? Porque nós somos orgulhosos, prepotentes, soberbos. E às vezes as pessoas pensam assim, pessoas prepotentes são pessoas que têm dinheiro. Todo mundo que tem dinheiro é prepotente. Não é verdade. Eu conheço pessoas que passam fome e são orgulhosas. Eu conheço pessoas que passam necessidade e são orgulhosas. Não sei se o Léo vai às vezes, não sei se o Theo já percebeu, mas no evangelismo, às terças, quintas e sábados, existem algumas pessoas que são extremamente orgulhosas. Estão ali recebendo um café da manhã porque não têm dinheiro para comprar. Então não é uma questão de condições financeiras, uma questão do coração. O coração já foi tomado pelo orgulho, irmãos. Repare que Naamã, um homem extremamente respeitado, ele teve que vencer o orgulho dele e ouvir uma menina, uma escrava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Naamã não tivesse ouvido aquela menina,
Eu estaria falando de um homem que foi curado hoje? Não. Ele ouviu uma menina. A Bíblia não fala o nome da menina. Acredito que devia ter uns 15, 16 anos aproximadamente. Não posso afirmar, né? O texto não me dá base para isso. Mas a verdade é que Naamã precisou ouvir uma menina. E às vezes, irmãos, Deus quer falar comigo e com você através de uma criança. E nós simplesmente não ouvimos. Sabe por quê? Nós somos bons demais. O nosso orgulho não permite. Deus quer usar uma criança para falar comigo e com você. Mas nós somos muito bons para ouvir uma criança, né? Somos muito orgulhosos, prepotentes, soberbos. Segunda situação que Naamã precisou vencer o orgulho foi quando ele chegou diante para se apresentar a Eliseu. Não sei se você prestou atenção no texto, mas Eliseu não foi falar com Naamã. Ele mandou Geazi, mandou o seu servo, mandou o seu aprendiz, o seu discípulo. Repare que ele mesmo fala no texto: poxa, saí da Síria, vim para cá, para Samaria, e eu achei que o profeta fosse sair, fosse me receber, fosse ter comigo. Eu achei que ele viesse aqui colocar a mão sobre as minhas feridas, sobre a minha pele, para que eu fosse curado. Nem aqui ele botou o pé. Ele teve o trabalho de sair de dentro da casa dele, mandou um empregado vir falar comigo. É porque às vezes Deus quer usar um empregado para levar cura para a sua vida. Às vezes Deus quer mostrar para você que não é uma questão de hierarquia, é uma questão de humildade. Mas sabe por que nós não ouvimos? Nós somos bons demais, irmãos. Nos achamos melhores do que os outros. Nós queremos ser honrados. Sabe o que Naamã queria aqui, irmãos? Ele queria ser honrado. Ele queria honra. Ele queria que Eliseu fizesse uma festa para ele e o recebesse. Ô Naamã, chefe da guarda do rei da Síria, você é um homem importante, por favor, preparei um banquete para você, Naamã. Nós estamos preocupados com o banquete, irmãos, mas não estamos preocupados em aceitar o tratamento que Deus tem para a gente. Somos bons demais. O orgulho não está nos deixando ouvir. O orgulho já colocou 2 tampões nos nossos ouvidos. Não conseguimos mais ouvir ninguém. Sabe por quê? Porque era o servo, não era o profeta. Vou ilustrar para você. Imagina se o prefeito da cidade chega aqui querendo falar com o bispo, porque o bispo é a maior autoridade aqui na igreja. Então o Jânio chega ali e fala: eu quero falar com o bispo. E o bispo fala assim: chama uma criança e fala assim: vai lá e fala com o prefeito, que eu vou ligar para ele depois, que agora eu não vou atendê-lo. Imagina, eu e você vendo isso, porque é uma pessoa importante, é o prefeito da cidade. Irmãos, não era diferente com Naamã. Naamã era um homem muito respeitado, e Eliseu simplesmente não deu ideia para ele. E eu creio que Deus usou a vida de Eliseu para começar a tratar e quebrar o orgulho de Naamã. Porque a maior lepra que existia na vida de Naamã não era na pele, era no coração, irmãos. Coração orgulhoso, prepotente, soberbo. Irmãos, a minha Bíblia diz, e a sua também, e isso que me preocupa, porque na sua também fala, o que diz a minha aqui, que Deus resiste aos soberbos. Você já parou para pensar o quanto isso é sério? Deus resistir a você, a alguém que é soberbo? Deus resistir a alguém que é soberbo? Deus resiste. Eu estou falando que a sua oração não sobe. O que eu estou querendo dizer é que você que não sabe ouvir, você está falando, está orando, sua oração não está passando do teto, porque o seu coração é orgulhoso. Isso é sério demais. Mas não parou aí não. Na terceira circunstância, Naamã precisou ouvir os próprios subordinados. Porque quando ele fica indignado, os soldados falam para ele assim, o servo dele fala assim, chama ele até de pai: meu pai, meu senhor,
Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não faria. Ele só pediu, o profeta Eliseu só pediu para você se banhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É só isso, vai lá e faça. Mas repare que Naamã, ele estava preocupado com a aparência, ele estava preocupado com a posição dele, sabe por quê? O que ele queria? Ele até aceitaria dar 7 mergulhos, mas nos rios mais limpos, mais límpidos, menos poluídos, porque naquela época o Rio Jordão era um dos mais poluídos. Mas o Naamã, ele queria mergulhar nos rios com águas cristalinas. Sabe por quê, irmãos? Isso estava revelando o coração de Naamã, coração prepotente, coração orgulhoso, coração soberbo. Com outras palavras, ele estava dizendo: eu mereço o melhor. Como que nós podemos, irmãos, a Bíblia diz que Deus tem o melhor para a gente. Nós vamos comer o melhor dessa terra, amém? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós acharmos que nós somos melhores do que os outros, a ponto de nós queremos comer o melhor, nosso irmão comer qualquer coisa. Eu estou falando de nós juntarmos tesouros aqui na terra, pensando somente, olhando só para o nosso umbigo, e não pensando nas necessidades do nosso irmão. Naamã todo prepotente falando: poxa, eu preferia mergulhar naquele rio, que é muito mais, a água é muito mais cristalina. Eu vou mergulhar no rio poluído. Irmãos, a Bíblia diz que depois do 7º mergulho, a pele dele era como a pele de um bebê. Mas a cura de Naamã não começou na pele, começou no coração. Irmãos, quanto mais eu penso nisso, mais temor eu tenho, mais coisas eu encontro no meu coração para serem transformadas. Há quem diga que o orgulho é o pecado dos pecados, o pior pecado que existe, o orgulho. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa noite, ninguém, não tem pastor, não tem ninguém que hoje não precisa terminar esse culto de joelhos, clamando por misericórdia ao Senhor, pela prepotência do nosso coração. Não existe ninguém que está aqui nessa noite que não precise dobrar os joelhos e clamar por misericórdia. Começar por mim. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Se você entrou aqui hoje achando que você é melhor do que alguém, isso já mostra a prepotência do seu coração. Não tem. E eu nessa noite eu não quero nem privar o ministério de louvor, eu queria que vocês ficassem aí embaixo. Vamos soltar um louvor aqui e eu queria que nós tivéssemos alguns minutos. Eu não vou também definir, porque quando se trata de um pecado tão cruel e tão sorrateiro, tão silencioso como o orgulho, irmãos, nós precisamos de tempo para clamar, pedir ao Senhor para que arranque do nosso coração. Se você entrou aqui nessa noite achando que você é alguma coisa, desejo no meu coração que você saia daqui como eu quero sair, me sentindo o carrapato do cocô do cavalo do bandido. Sabe por quê? Não é te desvalorizando não, irmãos. Você é amado, você é filho de Deus, você é filha de Deus, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas eu estou falando da prepotência, eu estou falando do orgulho. Nós precisamos ser mais humildes, irmãos. E para encerrar, eu quero desmistificar uma definição de humildade que algumas pessoas têm. As pessoas veem a pessoa com uma roupa simples, rasgadinha, um tênis surrado, e falam: oh, aquele irmão é tão humilde. Isso não é sinônimo de humildade, não, irmãos. Quer ver um dos maiores sinais de humildade? É a forma como que você olha para o seu irmão. É a forma como que você se alegra com a alegria do seu irmão. Quando você fica com inveja do seu irmão, isso mostra o orgulho que já tomou conta do seu coração.
Quando você não consegue se alegrar com a alegria do seu irmão, com uma conquista do seu irmão, isso já mostra que o orgulho já tomou conta aí há muito tempo. Quando você só faz críticas a uma pessoa, e quando é que essa pessoa erra, e você se alegra com o erro dela, quando a pessoa é chamada a atenção, você, yes, ah lá, se deu mal, orgulhoso, prepotente, soberbo, seu coração já virou pedra há muito tempo. Quero te convidar a dobrar os seus joelhos. Dia culto de oração. Não tem maneira melhor do que terminar esse culto de joelhos, clamando por misericórdia. Mas aqui, antes de você orar, olha para mim aqui. Eu não quero que você se ajoelhe porque é uma direção do pastor. Se você fosse dobrar os seus joelhos, é para você orar. Eu não quero nem que você espere a minha oração, porque eu vou orar por mim aqui agora. Mas eu queria que você rasgasse o seu coração, de fato, e falasse com o Senhor.